aqui é Kinamiru do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, e dessa vez é pra falar do episódio final de Dororo, que finalmente chegamos a essa conclusão épica da história de Dororo e Hyakkimaru. E caramba pessoal, eu amei esse episódio, foi muito bom. Mas antes de comentar sobre ele, peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, o que acontece nesse episódio é que a gente vê que a luta entre o Hyakkimaru e o Taromaru ainda tá rolando e o negócio tá bem tenso. Durante toda a metade do episódio é com relação à luta e resolução daquela problemática que tinha se instaurado. De quem é que tá certo, o que é que tá acontecendo com o Hyakkimaru, será que ele vai virar um demônio, será que as coisas vão dar errado, será que todo mundo vai morrer, o que é que vai acontecer, velho? E o que acontece é que a gente acaba vendo que em meio a toda essa situação, esse problema todo, tá ali a mãe do Hyakkimaru indo atrás dele, tá também aquele que criou o Hyakkimaru quando criança, que é aquele cara que faz as próteses, indo atrás dele. Tá também o samurai preocupado com essa situação toda, onde até mesmo ajuda a mãe do Hyakkimaru e fica com a Dororo esperando ela voltar, onde ela tá entrando ali no caminho escondido. E a gente vai vendo a luta dos dois irmãos. E nessa luta a gente vai vendo que algumas coisas vão mudando, porque o Hyakkimaru vai lutando com ele e meio que ele começa a entender o que tá rolando de fato com o irmão dele. Só que é uma coisa que ninguém tinha parado para pensar. Será que o irmão dele sofre o mesmo que ele sofre? E de fato isso tá rolando, velho. E é explicado nesse episódio final. No fim das contas, o que tá rolando é que eles estão brigando. Tem muitas cenas boas, por sinal. Muito bem coreografadas, umas lutas bem empolgantes. E quando a mãe do Hyakkimaru tá chegando perto daquele local, a gente mesmo vê que quem ajuda ela é, no caso, o pai do Hyakkimaru, vamos dizer assim, né? O cara que criou ele. E aí eles juntos vão atrás do Hyakkimaru. E aí é falado sobre a função daquela estatueta ali, daquela deusa. Aquela estatueta ali é simplesmente um símbolo de mudança, da uma página virada, vamos dizer assim. Onde até mesmo a gente vê tanto a mãe do Hyakkimaru como o coroa, eles conseguem chegar ao local. Mas antes mesmo que eles chegassem ao local, a gente vê que durante a luta, o Hyakkimaru vai mudando o pensamento sobre o seu irmão. E também o Taromaru começa a ver um outro lado das coisas. Durante toda aquela quebra-pau, porrada para todo lado, eles vão vendo que aquilo que eles estão fazendo é meio que em vão. Porque um começa a dizer que o Hyakkimaru tomou tudo dele, está fazendo as coisas erradas, ele não deveria tomar as terras, ele não deveria pegar aquilo que é dele. E ao mesmo tempo o Hyakkimaru começa a dizer que o Taromaru não deveria tomar aquilo que é dele. Ué, tu tá um querendo tomar a coisa do outro e tu tá todo mundo errado. Se você parar para pensar, é bem simples. O cara quer tomar aquilo que não pertence a ele e ele quer tomar aquilo que não pertence a ele também. Então os dois estão errados. Onde até mesmo o Taromaru começa a entender o que está acontecendo. Quando no fim das contas o Hyakkimaru vai matá-lo, tem a oportunidade perfeita para matar, torar a cabeça dele, mas não o faz. E por que ele não faz isso? Porque simplesmente ele começa a pensar em coisas boas. Ele começa a pensar que, pô, por que eu tô matando meu irmão, velho? Meu irmão fez alguma coisa de errado? Não. O que o meu irmão simplesmente quer fazer é salvar o povo dele. E aí ele vê que não posso matar meu irmão. E aí desiste. E nesse momento o irmão vê que na verdade ele não é um demônio. Ele não é o cara ruim. Ele simplesmente é um cara que quer ter aquilo que é de direito dele de volta. É só isso, não é nada demais. Nesse momento o demônio, o último demônio que tem ali o controle de todo o poder sobre os demais, ele tenta controlar, no caso, o seu irmão. Onde até mesmo ele começa a receber uma aura, algo esquisito, e aí começa a ficar forte e até mesmo controlar o garoto. E é quando o irmão dele vê assim que, povo, que bosta é essa? Eu vou virar um demônio? O quê? Eu tô lutando contra os demônios. Eu vou agora virar a casaca? Ele acaba arrancando os olhos. E quando ele faz isso, automaticamente o olho vai para aquele que deve ser o seu dono, que por sinal era o demônio por enquanto. Mas a gente vê ainda uma coisa mais interessante. Abaixo do castelo, do reino ali, existe, no caso, uma conexão, uma espécie de cristal, uma pedra ali que é conectada com os demônios. É como se fosse um altar, vamos dizer assim. E aí nesse momento que o Hyakkimaru vê aquilo ali e acaba perfurando aquele tipo de estátua, daquele ídolo, sei lá o que bexiga é aquilo. E quando ele faz isso, quebra todo o poder do demônio. Onde no caso, em vez dos olhos voltar ao demônio que estava se safando, estava tentando fazer eles ficar um contra o outro, a gente vê que no caso ele consegue de volta
volta os seus olhos. E aí quando acontece isso, em um breve momento até parece que ele não vai ter olho mais, porque ele fica bastante tempo sem olho, fica com buraco, sem nada, porque demora para que o olho nasça nele, a transfusão, vamos dizer assim, meio bizarro isso aí. No fim das contas, o que a gente vê é que o Toromaru ele desmaia, mas o Hyakkimaru já sabe que o seu irmão é bom, ele não é um cara ruim, ele não é um cara louco que quer ferrar ele de todo jeito, ele tem as suas intenções, e aí meio que já teria se perdoado o irmão, né? Eles teriam entrado num acordo. Mas quando isso tá acontecendo, os dois já estão ferrados e quem chega ali é a mãe de Hyakkimaru para dar carinho ao seu filho pela primeira vez, acolher ele em seus braços. E é um momento bonito porque a gente vê que a mãe dele abraça ele, diz que ele é o filho que ele tanto ama, que ela não devia ter abandonado, e até mesmo onde o cara, que é o pai de criação dele, pega e dá a estatueta para ele, e simbolizando que ele deveria ir para outro Júnior, olhar de outra forma. Não sei que estatueta é aquela, eu fiquei meio confuso com isso, mas ali, pelo que eu depender, simboliza ele ser humano, ele ser uma pessoa que não olha para a maldade, que não olha para os demônios, para coisas ruins. E no final de tudo a gente tem ali a mãe, aquele coroa e o Toromaru morrendo juntos. Todos os destroços caem em cima deles, o Hyakkimaru é salvo pela Dororo, é levado pela passagem secreta. A gente sabe muito bem que eles poderiam ficar vivos, mas foi a escolha da mãe dele e daquele homem ficar ali, como se fosse algo assim predestinado, onde eles não queriam viver com aquela culpa, com o que tinham feito e achavam melhor morrer do que ficar vivo. Foram escolha deles. Eu acho interessante essa escolha do autor fazer isso aí, porque eu não consigo ver um final feliz para essa obra. Se o final realmente fosse feliz de fato, que eu acho que poderia acontecer, tendo em vista que a forma como eles morreram foram por escolha deles e não porque eles tinham que morrer e alguma coisa do tipo, simplesmente não ia casar muito bem com a trama e com o peso que ela tem, que é muito grande. No final das contas, todo o reino foi destruído, onde a gente vê momentos de reflexão do Hyakkimaru com relação a tudo que aconteceu e a Dororo se preparando para usar o dinheiro que ela tinha guardado com o seu pai, né, o seu verdadeiro pai, que aí passou por muito tempo guardando esse dinheiro para fazer uma nação boa e justa, onde ela começa a falar para todos os aldeões que vai fazer isso acontecer, que essa nação será boa e justa. No final das contas, o Hyakkimaru se separa dela ali, onde ele começa a passar por um momento de pensar, de ver algumas coisas com relação a tudo que ele fez, e descobrir se, no caso, de fato, ele é um demônio, o que ele é. E no fim das contas, quem é que está vivo, quem é que não morreu na batalha, conseguiu ficar vivo na batalha? O pai do Hyakkimaru. O miserável é tão ruim que nem para morrer é fácil, onde até mesmo a gente vê que ele não morre de fato. O que acontece é que o pai do Hyakkimaru vai lá para o salão do inferno e quando chega lá, acaba encontrando com ele, né? No caso, o próprio Hyakkimaru chega lá depois de ver o cara lá, resmungando, falando que tá com raiva do Hyakkimaru e tal, e até mesmo fala que o Hyakkimaru deve odiar ele, né? Por ele ter, no caso, entregado a vida do filho. Porém, ele ainda fala que faria isso de novo. O cara realmente é ousado e não mede distâncias para fazer aquilo que faça com que ele tenha poder. Mas aí é que o Hyakkimaru ele chega e avacalha. Ele detona com qualquer pensamento do cara. O que ele faz é pegar justamente aquela estatueta, colocar ali e ainda mais destruir, no caso, o capacete de samurai do pai dele, mostrando para o pai dele que ele tem que mudar as atitudes dele, onde até mesmo ele fala que ele mesmo não será mais aquele tipo de pessoa, não será um demônio, não será uma pessoa ruim, vai ser uma pessoa boa, que vai fazer coisas boas. E aí a gente acaba vendo que o próprio pai do Hyakkimaru começa a sentir a dor no coração das escolhas erradas que ele fez. E até mesmo ele fala que se por acaso ele tivesse escolhido o Hyakkimaru como seu herdeiro, como seu sucessor, o seu reino estaria protegido, o seu reino estaria crescendo, realmente florescendo e muito mais poderoso. Porque no caso, o que os demônios queriam era a força do Hyakkimaru, era o poder do espírito de Hyakkimaru, da vida do Hyakkimaru. E não eram os demônios que estavam trazendo bênçãos, e sim a própria vida do Hyakkimaru. Então as escolhas do pai dele foi o que trouxeram a destruição, e não as bênçãos para a terra. Ou seja, você vai fazer coisa com o demônio, uma hora a verdade vai cair na sua cara, e você vai ver o que você está fazendo é muito errado. No final de tudo a gente vê que o Hyakkimaru ele some, ele não volta para Dororo e a Dororo fica sozinha cuidando daquela vida. Mas aí eu ficando muito triste, apesar de eu até mesmo gostar disso aí um pouquinho, que é eles viver cada um separado, né? Um viajando e descobrindo um novo mundo, já que agora pegou todo o seu corpo e até agora a sua mente vai mudar, a sua mente tem outra perspectiva de vida. A gente vê também que a Dororo continuou a ajudar todo aquele povo e fazer aquela nação crescer. Mas no finalzinho aconteceu uma coisa que eu gostei
muito, que é o reencontro do Hyakumaru com a Dororo. É o que eu entendi, na minha opinião, não sei se vocês entenderam isso ou imaginaram outra coisa. Eu pensei que fosse aquela garota, a primeira garota que ele viu na temporada anterior. Só que as vestimentas que apareceram ali eram as vestimentas novas, não era a mesma vestimenta que aquela garota estava usando. Sem falar que a feição é muito, mas muito parecida com a de Dororo. Eu creio que seja Dororo mesmo, mais velha, onde ela sai correndo e aí acaba vendo, no caso, o Hyakumaru esperando ela num dique, né, numa pontezinha, enquanto ela vai em disparada para abraçar ele. Mano, que final espetacular! Eu gostei demais. Valendo a conclusão que esse anime, por mais que ele tenha momentos muito ruins, principalmente entre o episódio 13 até, no caso, o episódio 18 por aí, mano, tivemos momentos muito ruins, de baixa qualidade, problemas na produção. Eu até mesmo comentei em alguns dos vídeos que tinham, se não me engano, uns 6 diretores envolvidos. Um saía, outro entrava, a produção tava uma bagunça. Tivemos problemas de animação, coisas feiosíssimas. Foi bizarro pra caramba. Mas mesmo assim o anime ainda consegue ser espetacular, velho. Muito bom, a história foi muito boa. O remake realmente ficou legal porque ele conseguiu ajeitar algumas coisas com relação ao original, e eu só tenho que dar os parabéns, né, porque realmente essa história foi muito bem contada. Se vocês querem uma segunda temporada ou algo tipo, isso não vai rolar, tá certo, porque é o final mesmo da história, acabou, e eu estou muito feliz com isso, estou satisfeitíssimo. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para dar notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera!